Eu vou bater um papo com o ex-prefeito de Cuiabá, deputado federal, foi vereador, foi candidato ao governo, Wilson Santos, Wilson Pereira dos Santos, natural de Dracena, São Paulo, o pai dele do Ceará, de Barbalha. Ele chegou a Cuiabá em 1964, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, também foi professor de ensino médio, professor de cursinhos. Foi vereador de Cuiabá em 1988 pelo PMDB. Renunciou este mandato quando foi eleito em 1990 pelo PDT para deputado estadual e reeleito em 1994. Em 98, elegeu-se deputado federal novamente pelo PMDB. Reeleito deputado federal em 2002 pelo PSDB, se licenciou para concorrer novamente à Prefeitura de Cuiabá em 2004. Decidida no segundo turno, Wilson Santos foi eleito. Em 2008, em eleição novamente decidida no segundo turno, foi reeleito prefeito de Cuiabá. Renunciou ao cargo em março de 2010 para concorrer ao governo do Mato Grosso pelo PSDB, sendo sucedido na prefeitura por seu vice, Chico Galindo. Ele está em Rio Branco, participando de eventos do Instituto Teotônio Vilela, que é um instituto do PSDB, de estudos e formação política. Ele ministra palestras sobre gestão pública. Prefeito Wilson Santos, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Filho de cearenses que nasceu no interior de São Paulo e fez carreira política no Mato Grosso. Como é que foi essa história? Cearense não é fraco não, né? O bicho anda mesmo. Minha família é de Barbalha. Nos anos 30, meus avós desceram para o sul, no Paraná, São Paulo. Eu acabei nascendo em Dracena. Dos 51 anos de idade, 48 em Cuiabá. E a minha família é tão andarilha que meu pai, minha mãe e 3 irmãos hoje moram no Amazonas. Tenho um irmão que foi por 3 mandatos prefeito de Novo Airão, Amazonas, foi deputado estadual pelo Amazonas. Então o cearense anda mesmo, não é à toa que colonizou aqui o Acre, tem uma presença marcante no Amazonas, no Pará, e também chegou até o Mato Grosso. Eu sou descendente de cearense. O senhor também ocupava um cargo de conselheiro da Estatal Elétrica de Minas Gerais. O senhor continua ainda ocupando esse cargo? Continuo. Eu sou conselheiro, sou um dos conselheiros da CEMIG, numa das empresas que a CEMIG tem quase 70%, que é a Taesa. É uma transmissora de energia em quase 10 estados do Brasil, e eu sou conselheiro da CEMIG nessa empresa Taesa. Na vida política, o senhor começou como vereador, fez aquela escada que a gente chama da escada do sucesso. Vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, ainda não foi governador. Perdeu a eleição para o governo, mas pode chegar lá. Agora me diga uma coisa, gestão pública. Hoje os mecanismos de fiscalização e os mecanismos de apoio à gestão do prefeito, seja ele de uma capital ou de um município do interior, são muito mais eficazes do que os mecanismos de alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Hoje o prefeito tem um arcabouço legislativo que o apoia. Sim. Para que ele tenha uma gestão competente e austera. A lei de responsabilidade fiscal é um exemplo disso, que foi instituída no governo de Fernando Henrique Cardoso. Qual é o segredo de uma gestão de sucesso? Bom, é claro que cada município, cada estado tem a sua realidade, tem as suas particularidades. Eu assumi a prefeitura de Cuiabá com 4 salários de atraso. Uma prefeitura que não tinha sequer um plano diretor, não tinha uma obra em andamento e que devia, à época, 365 milhões à União. Esse foi o legado que eu recebi. E 4 anos depois nós fomos reeleitos com mais votos do que quando eleito. Existem alguns princípios da gestão. Um deles é melhorar a eficiência da máquina arrecadadora. Hoje o prefeito, mesmo que não queira ou que queira fazer média populismo, ele é obrigado pela lei de responsabilidade fiscal a arrecadar os tributos municipais. Ele é obrigado a arrecadar o IPTU, o ISS-QN, o ITBI, as taxas, alvarás, emolumentos, tudo. Mesmo que ele não queira fazê-lo, ou que ele queira fazer média com a população, com um determinado bairro, ele não pode, tem que arrecadar. Então, eficiência e eficácia. Responder aí por todas as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, hoje uma prefeitura não pode gastar mais do que 54%
com salários e encargos sociais. Não pode. Não interessa se o prefeito fez durante a campanha promessa, se não fez, se teve apoio do sindicato de servidores públicos. Não interessa isso. E além disso, tem que obedecer os percentuais de educação, saúde, etc. E folha de pagamento. Então você hoje tem uma série de limitações que te impõem, por exemplo, se você gastar 50% com a folha, mais no mínimo 25% com a educação, são 75%. Mais no mínimo 15% com saúde, vírgula, ninguém gasta só isso. O município sempre gasta mais. Mais 5, 6, 7 ou 8 para a Câmara, já deu os 100%. E aí não sobra nada para investir. Então por isso que aí que entra, me permita interrompê-lo, aí que entra a capacidade de gestão de um bom prefeito. Não só isso. Conseguir trazer outras fontes de recursos para os investimentos que o município precisa. Exatamente. E aí onde é que entra o pulo do gato, essa capacidade e essa perspicácia do gestor público para buscar outras fontes de financiamento? Eu acho que são 3 frentes que tem que atacar. Primeiro, aumentar bem a arrecadação, e tem que fazer isso logo no primeiro ano. Sem aumentar impostos, ou seja, melhorar a arrecadação, por exemplo, com o IPTU. Há um passivo geralmente enorme nas prefeituras. Ele tem que saber cobrar isso, pode até terceirizar essa cobrança, aumentar a sua arrecadação, reduzir os cargos comissionados, que geralmente são exagerados, fazer fusões de secretarias, são sugestões importantes, ter uma boa relação com a bancada estadual, com a bancada federal na busca de emendas e fazer parcerias com a iniciativa privada e com organizações não governamentais. Atacando essas 3 frentes, reduzindo despesa, aumentando a arrecadação, uma boa relação com as bancadas estadual e federal para buscar emendas e fazendo parcerias com a iniciativa privada e com ONGs, ele pode aumentar a capacidade de investimento. Hoje o que também atrapalha muitos gestores é justamente a coalizão. É colocar nas secretarias, nos cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão, os participantes de sua campanha, os partidos aliados, os indicados. Veja bem, muitas vezes ocorre que isso, nós vemos no governo federal, por exemplo, o indicado do partido aliado não tem competência, desconhece o cargo. E o prefeito fica com as mãos amarradas, é um acordo político. Como é que se sai dessa sinuca de bico? É difícil. É difícil porque há uma cultura de quem ajuda a vencer, ajuda a administrar. Só que nem sempre quem ajuda a vencer está preparado para ficar ali atrás do balcão, atrás de uma mesa, saber equacionar um desafio, saber apresentar uma solução para uma questão do aterro sanitário, para uma questão de melhorar a arrecadação, para tornar mais eficiente o atendimento no SUS, para implantar novos PSFs. Nem sempre está preparado para aquilo, mas ele não quer saber. Ele quer o cargo comissionado, quer a função gratificada, quer o DAS, ele não quer saber por quê. Porque ele colocou cartaz na casa dele, ele fez comício, participou de arrastão, levou a família para votar, pôs adesivo no carro, brigou com o vizinho, então ele quer agora a contrapartida. O que o gestor tem que saber é que há determinados espaços na administração pública que não dá para fazer politicagem. São cargos que devem ser ocupados exclusivamente por técnicos. Exemplo desses cargos? Daí uma sugestão. Saúde, educação... Por exemplo, os CAFs, as coordenadorias ou diretorias administrativas financeiras, não podem ser entregues a qualquer cabo eleitoral. Tem que existir, no mínimo, um contador, um contabilista, um economista. Um secretário de finanças, por exemplo. Sabe o que é um empenho, sabe o que é uma emenda, sabe a diferença de uma nota fiscal, de uma nota promissória, enfim. Coloca alguém só porque te apoiou, vai ter problema. Eu tive em Cuiabá, eu tive esse tipo de problemas. Nomeei pessoas que foram extremamente dedicadas à campanha, acabaram sendo indicadas por partidos, mas não estavam qualificadas. Tive problemas, perdi 6 meses, 1 ano, até encontrar alguém qualificado. Cidades como Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Parintins, Taquatiara, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, não é fácil encontrar técnicos com qualidade para exercer as funções. Não é fácil. Mas você pode fazer o processo de qualificação desses técnicos, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Mato Grosso tem hoje o melhor Tribunal de Contas do Estado. É o melhor do país. E ele não é um tribunal que fica só para punir, perseguindo prefeitos, presidente de Câmara Municipal. Ele é um tribunal parceiro. Ele joga pesado na orientação. Cursos, qualificação. Põe dinheiro do tribunal, a prefeitura põe junto, fazem cursos. Aliás, os tribunais de conta no Brasil inteiro estão realizando essas qualificações. Estão melhorando. Para deixar de ser meros instrumentos punitivos. Ter seguidores. Para qualificar os gestores públicos. Tem ajudado muito nesse sentido.
Eu vou lhe fazer aqui uma pergunta. Em 2010, o senhor passou um tempo afastado da política, depois da sua derrota para o governo, e nesse tempo o senhor pensou em deixar o PSDB? Não, nunca deixei. Nunca? Não, porque o PSDB, na minha concepção, é o partido que tem o melhor programa partidário, tem os melhores quadros do país e tem um passado de serviços prestados que começou a arrumar o Brasil. O Brasil, até a Segunda Guerra Mundial, era uma grande fazenda, um fazendão. Depois tivemos governos populistas, inconsequentes. Com a ditadura, houve uma estatização do país, engessou o país. Perdemos toda a década de 80. E o Brasil sai da ditadura em 85, com o Sarney, uma inflação de 80% ao mês, depois o Collor não deu certo, e começa a ser arrumado a partir da gestão de Fernando Henrique Cardoso. Começou com o Itamar Franco? Sim. Com o Plano Real? Sim. O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda. O Itamar teve essa sensibilidade, essa abertura. Com o Plano Real, com a lei de responsabilidade fiscal, com as privatizações, com os fundamentos de uma nova economia, o Brasil pegou rumo. O país hoje cresce bem, o país hoje ataca o seu grande desafio, que é a educação. Nós conseguimos universalizar o acesso ao ensino fundamental. O desafio nosso hoje é dar qualidade a esse ensino. O país hoje está entre as 7 e 8 maiores economias do mundo, apesar de que nos últimos anos vem tendo um pibinho, vem crescendo pouco, mas o Brasil pegou rumo por quê? Modéstia à parte. O PSDB, com seus quadros, com a sua experiência, com Mário Covas, Fernando Henrique, com Aécio, com Serra, implantou pilares, alicerces, que hoje você levanta a parede seguras. O Brasil hoje não pode perder o controle da inflação, está escapando, precisa segurar a inflação. Uma inflação decente na Europa não pode passar de 2%. No Brasil, você trabalha com 5% ao ano. Conforme a faixa de renda, você tem inflação já de 10%. Quem ganha até 3 mínimos no Brasil hoje já está tendo uma inflação de 10%, se você segmentar essa inflação. Então, o PSDB, na minha concepção, é disparado o partido que tem o melhor caminho, a melhor proposta para o Acre e para o Brasil. Por isso eu nunca pensei em deixar o partido. Aí eu lhe pergunto, hoje o partido tem um candidato virtual à presidência da República, que é o governador, ex-governador e senador Aécio Neves, de Minas Gerais. Com o surgimento dessa nova força política, que é o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, do PSB, esse jogo fica cada vez mais interessante da sucessão de Dilma Rousseff, que tem aí altos índices também de popularidade. Fala-se que até José Serra estaria saindo do PSDB para ir para esse novo partido criado ontem, na fusão do PMN com o PPS, a Mobilização Democrática. Como é que está o ninho tucano lá em Brasília? Está assim mesmo, complicado? Serra vai sair porque Serra não se posiciona, o PSDB fez reunião, Serra viajou para os Estados Unidos. Como é que está essa situação? O PSDB é um partido democrático, né? Tem suas inquietações, isso é natural. Cada liderança tem um espaço para expor o seu pensamento, mas eu tenho certeza que o Serra permanece, vai mostrar descontentamento aquele, mas permanece. O partido vem unido, a candidatura é do Aécio, jovem, fez um choque de gestão em Minas Gerais. No mês de março, a revista Economist inglesa The Economist fez um material sobre a gestão do Aécio, rasgou elogios à gestão do Aécio e disse que bons e novos ventos podem soprar em Brasília a partir de 2015, caso o Aécio vença. O Aécio é uma cabeça nova. Mas o jogo tá duro, hein? Não, o jogo é duro. Difícil vencer a Não, nós nunca ganhamos eleição fácil. Em 94, contra o Lula era franco favorito, vencemos no primeiro turno. Em 98, o Lula de novo era favorito, vencemos de novo no primeiro turno. Agora o PT venceu 3. Eu acho que esse modelo do PT já está esgotado. A Petrobras está aí liquidada. Em 2 anos conseguiram quebrar em 40% o valor da Petrobras. Era a segunda empresa no setor de combustíveis, Alain. Hoje somos a 8ª. Estamos atrás até da estatal colombiana. Só no ano passado, nós importamos quase 8 bilhões de dólares só em petróleo, só em gasolina, óleo diesel e derivados. O Brasil, que tornou-se autossuficiente em 2006, com o modelo que o PSDB implantou em 97, que foi o modelo de terceirizar a exploração de poços, de campos de petróleo, e o PT fez uma reforma em 2010, proibiu essa terceirização. Desde 2008, o PT não faz um leilão de novos campos. Já perdemos quase 15 bilhões de reais porque o PT proibiu os novos leilões. O PT, infelizmente, engessou a Petrobras, ela caiu da 2ª colocação
hoje é o 8º petroleiro. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que se a eleição fosse hoje, a Dilma teria um certo favoritismo. Tá? Nós temos essa clareza. Mas com as candidaturas da Marina, do Aécio, do Eduardo Campos, é a certeza de segundo turno. E mesmo que o Eduardo seja alguma coisa nova, ele é novo no Nordeste. Se você vê as pesquisas, especialmente a última da Datafolha, ele tem traço nos outros 8 estados. Ele apenas é forte em Pernambuco. Eu acho que não é a vez do Eduardo. Eu acho que a vez é do Aécio Neves. Gente, nosso tempo está estourado. Eu quero agradecer aqui a presença do ex-prefeito de Cuiabá, ex-deputado federal e palestrante, integrante do Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, doutor Wilson Santos. Prefeito, obrigado pela sua vinda. Alan, eu que agradeço. Quero convidar a militância tucana para o nosso encontro nesta sexta-feira em Pitaciolândia, no sábado aqui em Rio Branco. Vamos discutir gestão, falar um pouquinho de petróleo. Aqui o Acre tem perspectiva. O deputado Márcio Bittar sai à frente, já está levantando esse assunto. Daqui a 15, 20 dias, o ex-prefeito de Vitória vem aqui, que é um papa no assunto petróleo. Vamos aprofundar essa questão. E o Acre não pode deixar passar batido, porque nesse subsolo pode ter muita riqueza para o futuro do Acre. Obrigado. Obrigado mais uma vez, prefeito. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!